A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo para trazer pré-aulas da lição da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Nós estamos com a revista no quarto trimestre de 2024, falando sobre os 10 mandamentos. Essa revista ela foi comentada pelo nosso bispo Samuel Ferreira e tem nos abençoado enormemente durante todo esse quarto trimestre do ano de 2024. E nós estamos aqui fazendo a lição de número 11, a pré-aula da lição de número 11. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E se você quiser, baixe aí no site da editora Betel a revista, desse trimestre, para que você possa acompanhar conosco a lição, fazer suas anotações, para que aqui você busque informações e junto com seus conhecimentos, você possa dar uma aula abençoada aí na sua classe, se você é professor, ou você acrescentar informações aos seus conhecimentos bíblicos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? E eu já aproveito para agradecer também a empresa Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede esse espaço aqui para fazermos a gravação desse vídeo. Se você quiser conhecer mais, procure aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Cop Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, para você conhecer mais essa empresa que tem nos abençoado muito na nossa caminhada, amém? Glória a Deus por isso. Então aqui nós vamos para a lição de número 11, que tem como título dessa vez, nessa lição, o mandamento, o 10º mandamento, que vai dizer: não cobiçarás. E o título da lição é: não cobiçarás o que é de teu próximo, cultivando um espírito de contentamento e gratidão pelo que temos. Aqui no título ele já dá, o nosso comentarista ele já nos dá a receita para que a gente consiga vencer esse horrível pecado da cobiça. Qual é a principal receita? É você ter contentamento e gratidão por tudo que Deus tem te dado, por mais que talvez na sua avaliação não seja tudo aquilo que você queira, não seja da forma que você queira, mas se a gente conseguir olhar e ter contentamento e saber que o que eu tenho é Deus que está me dando, e por mais que hoje não seja muito, ou não seja tudo que eu preciso, ou tudo que eu queira, mas é tudo que Deus quer me dar e é tudo que eu preciso ter, porque o Senhor sabe melhor do que nós quais são as nossas necessidades. Então, quando eu consigo ser satisfeito com aquilo que eu tenho, porque eu entendo que é o meu Pai do céu, o Pai celestial que me ama, que está me dando o suficiente para aquele momento que eu estou vivendo, o que vai acontecer? Eu vou ter alegria com aquilo, vou ter gratidão ao Senhor e vou conseguir caminhar sem precisar ficar cobiçando ou querendo ter aquilo que o meu próximo, o meu vizinho tem. Então destaque isso para o seu aluno. Aqui vem a grande receita e a grande chave para que a gente possa vencer esse pecado. É justamente o contentamento, a alegria do Senhor pelo que nós temos, por tudo que Ele tem nos dado, e gratidão por tudo que Ele está fazendo, e assim você vai conseguir viver feliz, com mesmo que você não tenha tudo aquilo que você queira ter, mas você vai ser feliz porque o que você tem é o Senhor que está te dando, e Ele sabe melhor do que nós o que a gente precisa. Então quando a gente consegue fazer isso, a nossa vida caminha com mais facilidade. O nosso comentarista ele traz como texto áureo de 1 Timóteo capítulo 6, verso 6, e diz: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então a gente vai ter grande ganho na presença do Senhor, vai ter uma vida mais equilibrada espiritualmente, socialmente, fisicamente, quando a gente tem o amor, que é a piedade, mas com contentamento. Não adianta eu querer ser amoroso, mas não ter alegria naquilo que eu estou fazendo. A piedade só tem valor
quando eu tenho alegria, quando eu tenho contentamento por ela. Ou seja, eu preciso ter alegria naquilo que eu tenho, naquilo que eu vivo. Não adianta eu só viver, mas com o nariz amarrado, de bico, de má vontade, não. Eu preciso viver com alegria do jeito que eu estou vivendo, entende? Então, o que acontece? O contentamento é você conseguir ter alegria pelo aquilo que você tem, né? Por mais que você não ache que esteja suficiente, ou ache que não seja tudo, mas quando eu consigo entender que Deus está me dando, eu tenho alegria naquilo, eu consigo viver de uma forma melhor. Aquilo é mais sincero e Deus se agrada do nosso coração sincero. Então a gente precisa ter alegria de verdade. Não adianta querer viver, né, de forma hipócrita, de forma de mascarada. Você precisa mostrar para Deus que você vive feliz com aquilo que você tem, para a honra e glória do nome dele, porque você sabe que é ele que está te dando e ele pode te dar muito mais, e ele pode estar a cada momento te ajustando. Hoje a gente pode não ter tudo, amanhã a gente pode ter tudo, e a gente precisa entender que o melhor é ter Deus do que ter as suas bênçãos. Então, destaque isso para o seu aluno. Ele traz na verdade aplicada, e nós devemos enfrentar a inclinação à cobiça andando em espírito e nos contentando com o cuidado e a provisão de Deus, com alegria e louvores, né? Então a gente, para vencer a cobiça, a gente precisa estar sempre ligado no Espírito Santo, porque os pensamentos de cobiça, né, aqueles momentos de fraqueza, eles vão chegar. Só que quando você está ligado no Espírito Santo, você está envolvido na palavra, você não deixa aqueles pensamentos criarem raiz. Você não fica cultivando o pensamento da cobiça. Você rapidamente aciona o capacete da salvação, que é a palavra, e você repele aqueles pensamentos ruins e você traz os pensamentos bons, que é: hoje eu tenho o que Deus está me dando, amanhã o Senhor vai me dar melhor. Eu não preciso de ter aquilo que o meu irmão tem, porque o que eu preciso Deus está me dando, Ele cuida de mim. Então esses pensamentos que a palavra do Senhor nos traz, nos ajuda a conseguir expulsar esses pensamentos ruins da cobiça e conseguir vencê-la. Além disso, a gente precisa ter o que? A gratidão, a alegria e o louvor a Deus por saber que tudo está no controle de Deus e Ele tem sempre nos dado o melhor para nós. E o Senhor é dono de todas as coisas, de um minuto para o outro Ele pode te acrescentar, Ele pode te multiplicar. O importante é nós termos gratidão. E isso é o que Jesus demonstrou naquela passagem dos 5 pães e 2 peixinhos. Porque ali havia uma grande necessidade, havia uma grande multidão para ser alimentada e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas como ele tinha alegria, contentamento, gratidão, felicidade, alegria e louvor, o que ele fez? Ele deu graças a Deus sinceramente pelos 5 pães e 2 peixinhos. Aí a gratidão dele agradou o coração do Pai, que liberou um milagre, liberou o sobrenatural a favor dele. E aí o que aconteceu? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram e alimentou, ainda sobrejou 12 cestos. Por quê? Alegria e contentamento por aquilo que Deus proveu. Eles não tinham nada. Tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E aí o que aconteceu? De repente proveu 5 pães e 2 peixinhos. Ao olhar dos discípulos, aquilo não era nada. Mas ao olhar do Senhor, que era um especialista em ser grato, em viver com alegria, em viver cheio do Espírito Santo, olha aí, Jesus conseguiu vencer aquela situação, não entrou em reclamação, não ficou insatisfeito, deu graças ao Senhor e viu o milagre acontecer. Quando a gente aprende isso, a gente percebe que não precisamos cobiçar o do outro. O que eu preciso é ser grato a Deus com tudo que Ele me dá, e gratuitamente, com alegria, o Senhor vai me dar mais, porque o nosso Deus, Ele é galardoador daqueles que o amam. Ele tem prazer em abençoar. O Senhor abre as comportas do céu. Deus não abençoa na conta gota. Deus tem prazer em abrir as comportas, abençoar, em sobejar, em dar grandes coisas para nós, mas no momento certo, na hora certa, e a gente precisa dar valor ao Senhor para depois a gente poder dar valor às bênçãos que Ele nos dá. Porque muitas pessoas
só querem ganhar as bênçãos. Então quando você perde, fica triste, não se alegra, mas quando na verdade a fonte de alegria nossa é ter o Deus dono das bênçãos, que a gente sabe que Ele vai prover aquilo que nós precisamos. Então aqui a gente tem a grande chave, a grande mudança, a grande direção para conseguir viver e superar a cobiça. É viver no Espírito Santo, ser grato ao Senhor, ter contentamento, e você vai ver Deus cuidando e provendo todas as suas necessidades. Então, destaque isso para o seu aluno. E a gente entra na lição propriamente dita, que é o capítulo 1. As várias fases da cobiça. As várias faces da cobiça, né? Então, o mandamento, ele vai proibir especificamente cobiçar a mulher do próximo, o empregado, os animais e todos os bens materiais e ideais do próximo. Ou seja, o mandamento está dizendo: não cobice a vida sentimental, a vida financeira, a vida profissional, a vida material, a vida familiar do seu próximo. Você não precisa ficar olhando para o outro. Deus tem condições de abençoar todos os que são seus filhos, todos os que estão à sua volta. Deus abençoa cada um de nós conforme as nossas necessidades. Então você não precisa cobiçar o do outro. Você pode buscar em Deus ter as suas coisas também, ter as suas bênçãos também, porque Deus é poderoso para abençoar todos de igual maneira, para a honra e glória do nome dele. Então aqui, esse mandamento, ele está cobrindo todas essas faces. Então ele não é específico à mulher, ou ao filho, à família, não, é tudo. Tudo que pertence ao outro, a gente não precisa ficar olhando, cobiçando, porque isso só dá brecha para o inimigo. Foi assim, né, que deu-se o pecado original. O inimigo cobiçou o posicionamento de Deus. Ele quis ser semelhante, quis uma coisa que não era para ele. Então isso causou a sua destruição, a sua derrota. Então nesse ambiente de sentimentos de cobiça, quem está é o inimigo, não é a presença do Senhor. Então por isso Deus já estava lá no início da caminhada do povo de Israel, já estava avisando: não é bom, não mexa com esse tipo de sentimento, não crie pensamentos cobiçosos, porque isso não vem de Deus, não vem de mim, vem do inimigo, porque foi ele que começou com essa história de cobiça. Por isso ele foi lançado fora do céu, porque quis ser aquilo que Deus era. E também a gente vai ver lá no Éden, a Eva também quis a maçã, o fruto proibido, né? Ela quis não porque tinha fome, porque gostava. Ela cobiçou ter aquilo que não era para ela ter, que era o conhecimento do bem e do mal. Deus não tinha dado para eles esse conhecimento. E ela quis cobiçar, ela quis ter aquilo que não era para ela ter. Por isso ela comeu do fruto e foi enganada e sofreu as consequências, porque era um tipo de sentimento que não vinha de Deus, mas vinha do inimigo. Então você vê, ela tinha um jardim, tinha tudo lá para eles, tudo liberado, e ela quis justamente aquilo que ela não poderia ter, porque não foi dado por Deus para ela. Então quando a gente tenta alguma coisa que não foi Deus que nos deu, quando a gente busca alguma coisa que não é lícito para nós termos, vai dar problema, porque é um ambiente onde Deus não está. Quem está é o inimigo das nossas almas, e ele veio para matar, roubar e destruir. E aonde tem os sentimentos que caracterizam ele, essas consequências chegam sobre a vida da pessoa. Então destaque isso para o seu aluno. Aqui no tópico 1.1, ele vai falar sobre o 10º mandamento. É justamente isso, a proibição do desejo. Agora, o Espírito Santo, Deus, na sua onisciência, onipresença, onipotência, o que ele faz? Ele já blinda na raiz. Antes, eram aqueles mandamentos para pecados consumados. Não adulterarás, não matarás, né? Não furtarás, pecados consumados. Aqui não, aqui ele já está entrando na parte subjetiva, na parte dos pensamentos. Ele já está proibindo você pensar, você desejar as coisas dos outros, que é justamente a cobiça. Por quê? Porque a raiz do mal vem daí. Porque você cobiça, você começa a pesquisar um jeito de ter, você começa a dar vazão àqueles pensamentos, aí vem a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida, você começa a cobiçar, o pensamento errado vem, aquilo se consome e traz o quê? A morte, porque o salário do pecado é
a morte. Então Deus ele já estava blindando para não vir nem desejo, nem pensamento cobiçosos. Quando você tiver essa fuga, esse estalo de pensamento, você tem que acionar as defesas espirituais para que esse pensamento fuja da sua mente e você não venha ruminá-lo ali, criar raiz e acabar colocando em prática. Porque quando a gente coloca em prática, o pecado está consumado e a morte chega. Então é melhor a gente evitar desde os pensamentos ruins. Então, esse é o tipo de mandamento que está falando, o desejo pecaminoso. E aí entra, luxúria, sensualidade, desejo desenfreado pelas possessões ilícitas, obsessão pelo poder, obsessão, esnobe, orgulho. Tudo isso são sentimentos cobiçosos que a pessoa começa a ter, vai dando fruto, vai dando raiz, vai dando campo para aquela situação, e quando vê, ela comete o pecado e gera os outros pecados que têm a raiz no desejo. Nós estamos falando sempre aqui, todos aqueles pecados começam no desejo do coração. Por isso Deus já está colocando aqui, já não pode nem desejar errado, para você não consumar errado também. Então destaque isso para os nossos alunos. Uma da formas de nós nos defendermos desses pensamentos é entender que Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades, antes mesmo que a gente tenha, que a gente pense, que a gente tenha necessidade. O Senhor já tem poder para suprir tudo que a gente precisa. Não precisa ficar olhando pelo do próximo. Busque em Deus, que o Senhor tem poder para abençoar você também. Destaque isso para o seu aluno. O tópico 1.2 vai falar, não cobiçarás, Não cobiçarás a casa do próximo. É tudo aquilo que pertence ao próximo, a outra pessoa tem. Entenda que muitas pessoas entram por um caminho errado porque eles desejam ter aquilo que é do outro. Eles não buscam em Deus em ter aquilo que Deus tem para eles. A vida deles é movida a tentar ser o que a outra pessoa é. Isso é errado. Então a gente precisa estar com os nossos olhos voltados para Cristo, a nossa vida voltada para Cristo. Não fique olhando, não fique pesquisando a vida do outro. Tenha a sua vida com Deus, coloque as suas necessidades para Deus e o Senhor tem poder para supri-las todas. Você não precisa ficar querendo ter aquilo que é do irmão, porque isso é cobiçar, isso dá brecha para o inimigo e você acaba não evoluindo na vida, porque você está triste com aquilo que Deus está te dando e cobiçando. Sabe o que é isso? Gera uma insatisfação, e uma pessoa insatisfeita, dificilmente ela será uma pessoa satisfeita. Uma pessoa insatisfeita, ela sempre vai arrumar um jeito de estar insatisfeita. Por mais que aquilo que ela quisesse, ela ganhou, ela já vai querer outra coisa. Vira uma ganância, vira uma coisa desenfreada e você não consegue usufruir aquilo que você tem, porque está sempre querendo dar o outro passo e não usufrui, não se alegra no passo que já foi dado. Então destaque isso para o seu aluno. Aí o tópico 1.3 vai falar que é um mal corrosivo. Então a cobiça, ela é um mal corrosivo. Aos pouquinhos ela vai destruindo a pessoa. A pessoa não consegue usufruir, não consegue viver a sua vida, porque está sempre tentando arrumar o outro. Aquilo tira a alegria de viver, aquilo tira a alegria da presença do Senhor, aquilo faz separação sua com o Espírito Santo, o seu sentimento fica ruim, Então o que acontece? Você acaba se afastando de Deus e o problema não é mais aquilo que você tem, já é um problema na sua alma. Então destaque para o seu aluno, é corrosivo, Você fica sempre tentando ter o do outro, você não consegue viver a sua vida, você não consegue usufruir daquilo que você tem, você fica sempre buscando ser a outra pessoa, e muitas das vezes, para alcançar esses objetivos cobiçosos, o que a pessoa faz? Ela lança a mão de instrumentos ou de estratagemas que não são lícitas diante do Senhor. Por quê? Porque você já abriu a brecha do sentimento errado. Você já está com a característica do inimigo na sua vida. Consequentemente, você não vai usar
limites éticos e bíblicos para alcançar aquilo ali. Porque o inimigo ele não tem limites, ele não usa ética, ele não trabalha dentro de princípios bíblicos, ele trabalha de qualquer maneira para conseguir aquilo que ele quer, mesmo que tenha que matar, mesmo que tenha que roubar e destruir. É exatamente o que acontece. A pessoa vai cobiçando, vai se corroendo na cobiça e vai usando métodos ilícitos para conseguir aquilo que ela quer. E quando ela recebe aquilo, recebe de forma ilícita, de forma suja, de forma errada, e não consegue se alegrar e vai corroendo, vai virando uma bola de neve, e a pessoa vai cada vez se afundando mais no erro e se afastando da presença do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. É perigosíssimo esse tipo de sentimento de cobiça. Ele precisa ser rechaçado da nossa vida, e a gente só vai conseguir isso tendo intimidade com Deus, buscando na palavra do Senhor, sendo grato a Deus, tendo intimidade com Deus, tendo a presença do Senhor na nossa vida. Aí você consegue se livrar desses pensamentos cobiçosos de modo geral. Então, destaque isso para o seu aluno. A gente entra no tópico 2 agora, os perigos da cobiça, né? Cobiçamos sempre que colocamos no nosso coração aquilo que legitimamente não nos pertence. E isso pode ser muito perigoso, né? Então a gente tem que ter esse tipo de visão. Se você não pode ter aquela situação, ou aquele objeto, ou aquele desejo que você tem, se você não pode ter aquilo de forma legítima, é cobiça. Então, quando você olha para uma pessoa, você tem o emprego igual que a pessoa tem, existe forma lícita de você alcançar aquele emprego? Existe. Faça o mesmo concurso que a pessoa fez, então é lícito, você também pode alcançar aquele emprego. Agora, se você não tem como fazer de forma lícita, então é cobiça. Então, muitas das vezes a gente vê, você almeja, né, ter uma vida de destaque quando a pessoa tem, você almeja trilhar aquele mesmo caminho da pessoa, e se existe forma lícita para você fazer isso, ok, vá em frente, peça ao Senhor que Ele te ajude, e você colocou aquela pessoa como alvo, e você vai buscar ter uma situação como a daquela pessoa. Isso daí você consegue fazer, porque existem meios lícitos para ser feito. Exemplo do contrário, você olha para uma pessoa e quer o quê? A esposa da pessoa. Tem meio lícito para você conseguir a esposa de alguém? Não tem meio lícito para fazer isso. Então o que acontece? Você está cobiçando. Você pode ter desejo no seu coração de ter uma esposa, assim como aquela pessoa, aquele irmão tem uma esposa. Mas você não pode ter o desejo no seu coração de ser a esposa do seu irmão, a sua. Aí é cobiça. Entende a diferença? Então, quando eu tenho um desejo e eu não tenho forma lícita de alcançá-lo, é cobiça, e a gente está longe da presença do Senhor. Mas se você vê alguém que tem uma família abençoada, tem uma esposa abençoada, tem um marido abençoado, e você vai buscar em Deus uma esposa para você, um marido para você, uma família para você, para que você tenha também as bênçãos como o seu irmão tem, aí tá ok, porque você está buscando em Deus de forma lícita. Agora você não pode buscar em Deus, buscar ter a pessoa ou a família do outro, entrar no lugar do outro lá e ter aquelas mesmas pessoas. Isso aí é cobiça e é um sentimento diabólico que precisa ser rechaçado da nossa vida. Então destaca isso para o seu aluno. A cobiça é um desejo profano, né? Aí ele vai falar, nem todos os desejos são egoístas. Os problemas estão nos desejos corrompidos, ao qual nossa natureza pecaminosa se inclina a querer. O problema reside quando desejamos a coisa errada, de maneira errada e na hora errada. Então é o que nós estávamos falando, né? Você tem uma pessoa como alvo, você tem uma pessoa que tem um destaque, você quer alcançar, trilhar aquele mesmo caminho de forma lícita, vale a pena, meu. Você pode trilhar. Como é que o irmão conseguiu chegar nisso aí? Ah, eu fiz o concurso A, B e C. Poxa, eu vou fazer também. É lícito, você pode fazer. Você não vai prejudicar o irmão para poder conseguir. Agora, quando você quer o que é do outro, de forma ilícita, é cobiça. E aí a gente tem que rechaçar isso
porque senão vai dar problema para a nossa caminhada, né? E aqui ele traz um aviso muito interessante. Muitas pessoas ficam inquietas e insatisfeitas com as coisas materiais, querem sempre mais, mas não tem esse mesmo desejo com relação às coisas espirituais. Já reparou? Muitas pessoas olham para os outros e dizem: eu queria ter o carro que ele tem, a esposa que ele tem, a casa que ele tem, a família que ele tem, mas não quer ter a intimidade que ele tem com Deus, que teve todo o prazer em abençoá-lo, não quer passar pelo processo que aquela pessoa passou para ter aquilo que ela tem hoje. Então as pessoas muito espertas só querem ter o final, as bênçãos, mas não quer ter o quê? O desejo de: eu quero mais o Senhor, eu quero ter mais Deus, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter o Deus dono das coisas e não as coisas. Aí depois que você tem Deus, aí você vai tendo, usufruindo das bênçãos do Senhor. Mas as pessoas querem ter somente as bênçãos. Mas a gente precisa entender que Deus é melhor do que as suas bênçãos. Então às vezes a gente precisa ter esse choque de realidade para conseguir vencer as cobiças. Então deseje mesmo, tenha ambição das coisas espirituais também. Seja um insatisfeito com o patamar espiritual que você está. Busque sempre ter um patamar acima. Busque sempre ter mais intimidade com Deus. Mas as pessoas querem o quê? Buscar sempre as coisas materiais. Esse é um grande perigo. Aí vem o 2.2. Cobiçar pode ser um desejo mortal. A cobiça aparece sempre de forma condenável. Jesus citou, junto com o roubo, o assassinato e o adultério. Paulo afirma que os cobiçosos não herdarão o reino de Deus. E aí o nosso comentarista ele vai trazer quem? A história de Acã. Acã cobiçou as coisas babilônicas que não era lícito ele ter. O Senhor já tinha dito que tudo aquilo ali ia ser queimado e os tesouros iam ser para o tesouro de Deus. Olha, o Acã foi lá e cobiçou coisas que eram de Deus. Deus já tinha tomado aquelas coisas de Jericó para ser do tesouro dele, para o povo levar para Israel e ficar com Deus. Aí o que aconteceu? O Acã cobiçou de forma ilícita ter aquilo que ele não poderia ter, né? Deus falou: aqui vocês não vão levar nada, vai queimar tudo, o que levar vai ser meu lá em Israel. Ele cobiçou aquele sentimento. O que aconteceu? Trouxe morte para ele, para sua família, para tudo que ele tinha, meu irmão. Olha aí como é destruidor, como é problemático, como é perigoso. A cobiça é a centelha aonde começa todos os outros pecados. É o desejo impróprio que vai trazer tanto mal quanto quem adultera, quanto quem mata, quanto quem rouba, quanto quem furta, porque a partir da cobiça é que vem as outras coisas, que é o desejo do coração que leva o homem a fazer as coisas erradas, se inclinar para a natureza pecaminosa. O tópico 2.3 vai falar sobre a cobiça ser um falso amor, né? A cobiça é o amor que está fora de ordem, fora de proporção e fora do lugar. E é um amor falso e traiçoeiro, que significa colocar nossos afetos onde não corresponde, ou seja, colocar coisas, né, no lugar de Deus na nossa vida. Então, a gente acha, é um amor falso. Muitas das vezes a pessoa cobiça, né, quer ter o carro do outro, quer ter a esposa do outro, e quando ele consegue com meios ilícitos aquilo ali, o que acontece? Ele não consegue se alegrar, porque não tem a bênção do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que sem Cristo nada podemos fazer. A pessoa não entende isso. Ela tenta ela mesma resolver aquilo que ela quer. Então ela vai, toma do outro, pega as coisas do outro, e quando ela vai usar, aquilo está com morte, aquilo não tem a bênção, você não consegue usufruir e ainda traz morte para a sua vida, como aconteceu com o Acã. O Acã foi lá, pegou as coisas da Babilônia, levou para casa. O que ele fez com aquilo? Qual foi o proveito que ele tirou daquilo? Nenhum. Né? O que aconteceu? Ele gerou morte para outras pessoas, gerou morte para sua casa, gerou morte para ele, destruiu tudo que ele já tinha, destruiu sua família, seus filhos, trouxe morte
perturbou, turbou a vida dele por causa de coisas que não pertenciam a ele, por não ser satisfeito com aquilo que tudo ele já tinha, meu irmão. Ele já tinha coisas, ele já era do povo, ele já era uma pessoa de destaque ali, ele já tinha tudo. E aí o que aconteceu? Por causa da cobiça, ele trouxe morte. E muitas das vezes é assim que acontece, é um falso amor. A pessoa vem iludida pelo diabo, acha que só vai ser feliz quando conseguir aquilo, que só vai dar certo quando ela tiver aquilo. Aí ela move céus e terra, mexe de todas as formas, e quando ela pega aquilo, aquilo vem com morte, aquilo vem com mal fluidos, aquilo vem com uma energia diabólica. E é o que acontece? A pessoa não usufrui, ainda leva desgraça para dentro da casa dele, porque é melhor você ter uma hortaliça com Deus abençoando do que você ter um banquete, um manjar do rei sendo abençoado, sendo trago pelo diabo. Então destaque isso para o seu aluno. É isso que nós precisamos entender. Nós precisamos ter aquilo que nós tivermos, precisa vir das mãos do Senhor. Precisamos ter com a bênção de Deus, e aquilo vai trazer bem e vai fazer bem a nossa vida. Ficar olhando para as coisas do outro só vai trazer morte. Tentar pegar as coisas dos outros só vai trazer morte para a sua vida, e é ilusão. Aquilo ali não vai te trazer contentamento, e você vai acabar sendo destruído por esse tipo de amor falso, que é quando a gente ama as coisas dos outros. Destaque isso para o seu aluno. Nós vamos ver lá, né, o nosso comentarista traz sobre esse tema, o relato da vinha de Nabote. Olha o que aconteceu. O homem era o rei, o Acabe, o rei de Israel. Tudo ele tinha, todas as vinhas, tudo que ele quisesse, todas as terras ele tinha. O Nabote só tinha uma vinha que herdou dos seus pais. Olha o que aconteceu. O rei, insatisfeito com Deus já tinha dado para ele, o rei insatisfeito com tudo que já tinha, olha o que fez? Foi lá, matou Nabote, arrumou uma estratagema diabólica para matar o homem, para ter o que ele não poderia ter, porque Nabote honrou o Senhor, porque não podia vender aquela propriedade que era herança dos seus pais. E o Acabe, que tinha tudo, foi, tramou, matou, destruiu. O que aconteceu? Ele nem usou a vinha, nem usufruiu. Ali trouxe maldição, trouxe um decreto de morte para a vida dele. E aí o que aconteceu? Ele foi morto na batalha, os cachorros lamberam o sangue dele, e ele nem usufruiu daquilo que ele já tinha, e nem usufruiu daquilo que ele roubou de Nabote. Trouxe morte para sua casa, morte para os seus filhos, morte para tudo que ele tinha. Perdeu o seu reino por causa de quê? Da cobiça, meu irmão. Como é que pode? A pessoa tinha muito mais do que o Nabote, ele tinha muito mais propriedade, tinha muito mais destaque, ele era o rei, meu irmão. Ele era o rei, e ele quis tomar o do outro e trouxe maldição para a sua vida e não usufruiu. E assim é o cobiçoso. Às vezes a pessoa tem tudo, tá tudo direitinho, mas ela cisma de arrumar as coisas do outro, traz morte para sua casa, destrói tudo, não usufrui nem daquilo que ela já tinha e nem usufrui daquilo que ela roubou do outro, cobiçou do outro, e traz desgraça para ela e para as pessoas que estão à sua volta. É um pecado perigosíssimo, meu irmão. Nós precisamos vigiar muito para a gente não cair nesse tipo de arapuca do diabo. Para isso a gente precisa estar sempre envolvido com as coisas de Deus, tendo intimidade com Deus, nos alegrando, entendendo que tudo contribui para nosso bem, trazendo para a nossa vida a visão do apóstolo Paulo, que ele vai dizer: sei estar abatido, sei viver na riqueza, sei viver na pobreza, sei viver na abundância, sei viver na escassez, porque tudo posso naquele que me fortalece. É isso que faz a diferença. É você entender que, esteja a fase que estiver, se Jesus Cristo que te fortalece está contigo, você está bem, você está alegre, você está feliz. Foi isso que fez a diferença na vida de Daniel e seus amigos. Ele comeu legume, bebeu água, não comeu nada daquilo que o rei tinha de melhor. Eles não comeram. Eles comeram o que aos olhos humanos era o pior. Mas aquele pouquinho, aquilo que era mais simples, Deus estava com ele. E qual foi o resultado? Eles ficaram muito melhores do que aqueles que comeram os manjares do rei,
que eram as coisas apetitosas e o mais gostoso aos olhos humanos. Mas Daniel entendeu que era melhor ter o pouquinho com Deus do que o muito com o diabo. Então, quando a gente tem essa visão, Deus nos abençoa com as comportas do céu abertas e no final a gente sai sendo vitorioso, porque soube ser feliz, grato e contente com aquilo que Deus deu e honrou a presença do Senhor para a honra e glória do nome dele, dando valor mais àquilo mais simples do que as coisas do manjar do rei. Esse é o sentimento, é isso que o cristão tem que fazer para conseguir vencer a cobiça das coisas dos outros e daquilo que a gente não pode ter de forma lícita, nem diante de Deus, nem diante dos homens. Então destaque isso para o seu aluno. E aí a gente aprendeu que cobiçamos sempre que colocamos nosso coração naquilo que legitimamente não nos pertence. Olha aí, mais uma vez está falando, se você não pode ter de forma legítima diante de Deus e diante dos homens, não mexe, não pega, não olha, porque é cobiça e vai trazer morte para a sua vida. Então, destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 3, para a gente finalizar, o lado positivo do 10º mandamento. O 10º mandamento não se refere apenas a certos atos específicos de comportamento, mas a valores e atitude. Ele nos chama para uma vida prática e de intimidade com Deus. Devemos aprender a estar contentes. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais importantes. Quando a gente descobre isso, meu irmão, é a chave do vitória. É a chave para você vencer todo tipo de cobiça. Mais uma vez, vou dar o exemplo de Daniel e seus amigos lá na Babilônia. O que eles viram? Que eles precisavam ter Jesus, que eles precisavam ter a presença de Deus, e que Deus não estava presente naqueles manjares que o rei tinha. Eram as melhores comidas do rei, mas eram sacrificadas a ídolos. Então eles não poderiam comer porque feria o mandamento do Senhor. E se eles comessem aquilo, a presença de Deus não estaria com eles. Mas como a alegria deles era ter a presença de Deus ao invés de ter as coisas, e eles abriram mão das coisas para ter Deus. Entende o que aqui o ponto de vista nosso é esse, meu? Quando a gente valoriza Deus, quando a gente quer ter intimidade com Ele, você valoriza sentir a presença do Senhor. É importante ser cheio do Espírito Santo. É importante Jesus colocar um sorriso no seu rosto. É importante você fazer Jesus sorrir por causa que está olhando para a sua vida. Você tem facilidade de lembrar e de tirar as coisas que não é legítimo você ter. Então aqui está nos ensinando. Vamos aprender a estar contente com o quê? Com a presença do Senhor Jesus. Se você aprender a ser feliz com Cristo, o que você tiver que Cristo possa estar, vai te alegrar. Então se você tem uma alface para almoçar e Jesus está do seu lado aí na sua mesa te abençoando, você vai comer uma alface de uma alegria tremenda, aquilo vai te fazer tão bem e você vai viver em paz. Mas se você não tem a alegria de ter a presença do Senhor do seu lado, o que vai acontecer? Você vai querer ter outra coisa. Não, alface é muito pouco, eu quero ter o frango, eu quero ter outras coisas. E aí Jesus fala, nas outras coisas eu não estou. Aí você escolhe as coisas, deixa Jesus de lado e aí a sua alegria vai embora, porque você colocou a alegria nas coisas e não no Senhor, dono das coisas. Então destaque isso para o seu aluno. Você precisa aprender a viver contente com a presença do Senhor. Então, independente de você ter tudo ou não ter nada, se Cristo está contigo, eu estou alegre, estou contente para a honra e glória do nome dele, e eu consigo viver com aquilo que ele está me dando da melhor maneira para a honra e glória do Senhor. Por isso Paulo está falando, a minha alegria não é circunstancial, a minha alegria é ter tudo que eu posso ter naquele que me fortalece. Se na minha fase agora Jesus quer que eu passe pela fase da escassez e Ele está comigo, glória a Deus que Jesus está comigo na fase da escassez. Se agora Jesus acha que é bom eu ter a fase da abundância, glória a Deus que Ele está na fase da abundância comigo,
Por isso ele diz, eu sei viver na escassez, sei viver na abundância, e eu aprendi que eu posso viver em qualquer situação, em quê? Em Cristo que me fortalece. Então o importante é ter quem? Cristo que nos fortalece. Não abra mão dele, meu irmão. Não abra mão dele, por mais que esteja difícil. Se ele está, vale a pena. Não adianta você ter as melhores coisas e não ter o dono das coisas na sua vida, porque foi ele que disse, sem mim nada podeis fazer. Quantos estão abrindo mão da presença do Senhor Jesus para ter o quê? As coisas que o mundo aplaude, que o mundo dá, as coisas passageiras, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Por quê? Eles perderam a essência de ser feliz com Deus e não feliz com as coisas que Deus dá. Essa é a diferença. Quando a gente aprende a ser feliz com Deus, aí o que você tiver vai ser secundário, porque o mais importante, o único bem que nós temos é Jesus Cristo. Por isso, nós vamos ver lá em Davi, quando ele escreve o Salmo 51, ele vai dizer, pequei, Senhor, contra ti, pequei contra o céu, mas não retires de mim o teu espírito. Olha que ele não ficou preocupado com o trono, ele não ficou preocupado com as coroas, ele não ficou preocupado com as esposas, com as concubinas, com o dinheiro, com as coisas que ele tinha mesmo. A preocupação de Davi era, passa de mim, Senhor, esse pecado, me perdoa e não retires de mim a tua presença, o teu espírito. Pode levar tudo, mas não posso ficar sem o Senhor. Por isso, ele está desesperado, pedindo a Deus para que Deus perdoe o pecado dele, para que a presença do Senhor não se retire da vida dele. Enquanto que Salomão vai pelo caminho justamente ao contrário. Quando ele vai se prendendo às mulheres, às coisas, aos bens, tudo que ele tinha, ele vai se afastando da presença do Senhor, vai se afastando e já não faz mais questão da presença de Deus e termina como um idólatra, a sua vida como um idólatra, porque não tinha mais prazer na presença de Deus, queria somente as coisas que Deus podia dar. Então, destaque isso para o seu aluno. O segredo é ser contente com o que Deus tem, com a presença do Senhor na sua vida, pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Destaque isso para o seu aluno, né? O capítulo 3.2 é o seguinte: devemos crer na suficiência de Deus. A gente precisa acreditar que Deus é suficiente, que Deus é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Se hoje você não tem, Deus está vendo que tu não tem. Deus sabe que você precisa, foi Ele que te criou. Antes que você imagine qualquer coisa, Deus já sabe. Então Ele sabe que você precisa de uma esposa, você precisa de um marido, você precisa de uma vida sentimental, você precisa de uma vida profissional, você precisa de um salário, você precisa de um sustento. Deus sabe de todas as coisas. Quando você fica cobiçando, que você está lhe dizendo ao mundo espiritual o seguinte: eu não confio que Deus vai me dar aquilo que eu preciso, eu tenho que resolver com a minha própria mão. Eu não confio que Deus vai mudar, que a situação vai melhorar. Eu vou tentar resolver com as minhas próprias mãos. E isso é que a gente está dizendo. Mas na verdade a gente precisa entender que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, independente, nem mesmo que você nem sabe o que você precisa ainda, Deus já sabe e Ele já é poderoso para suprir. Então a gente precisa entregar nas mãos do Senhor a nossa necessidade, para que a gente não fique cobiçando. Você pode dizer para Deus: eu confio, Senhor, que Tu vai abrir uma porta, Tu vai trazer à minha existência uma esposa, um marido, um emprego. Eu não preciso tomar do meu irmão, eu não preciso ficar torcendo para o meu irmão perder. Na hora certa, Tu vai me dar o meu também, para a honra e glória do Teu nome. Então destaque isso para o seu aluno. E o capítulo 3.10, devemos viver com simplicidade. Simplicidade é o quê? Como se fosse uma criança. Confiar. Um bebê, ele não fica preocupado. Será que tem fralda para mim? Será que vai ter mamadeira na hora certa? Será que vai ter minha comida? Será que vai ter meu remédio? Será que vai ter um lugar para eu dormir? O bebê não fica preocupado com nada disso, meu. Ele vive a vida ali e quando ele precisa, ele chora e a mãe provê tudo que ele precisa. Se tiver que trocar, a mãe troca. Se tiver que colocar a fralda, a mãe coloca. Se tiver que dar de mamadeira, ela dá. Se tiver que dar remédio, ela dá. A criança é o quê? Simples, dependente. E é assim que Deus nos fez. Nós somos simples, dependentes. Nós somos quem? Ovelha. Ovelha não vai sozinha beber água.
Ah, eu vou lá. Não! Ovelha não sai para caçar, ovelha não sai para beber água, ovelha não briga uma com a outra, ovelha não toma uma coisa da outra, ovelha é 100% dependente do pastor. O pastor é que sabe aonde vai levar, aonde vai beber, o que vai comer, que horas vai, qual o melhor horário, que dia vai, qual o dia da tosquia, qual o dia não é, qual o dia de tudo, é o pastor que cuida, porque são dependentes, são simples. E nós devemos ser simples assim diante do Senhor. É isso que a lição está falando. Quem vive assim, na dependência, na confiança de Deus, ele não precisa se preocupar em cobiçar aquilo que é do outro, porque ele sabe que Deus tem o melhor para ele. E na hora certa, o Pai que está no céu, o nosso pastor, o grande pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, que conhece todas as nossas necessidades, ele vai suprir a cada uma delas conforme ele achar melhor. Então destaque isso para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada aí, que essa videoaula possa te ajudar a complementar, a trazer informações para a sua aula, para que você possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Guarde isso no seu coração. O desejo, o segredo para superar a cobiça, para não cair nesse pecado tão horrível, é ter alegria, contentamento e gratidão por tudo que Deus tem feito na sua vida e pela presença dele na sua vida. Então, destaque pelo seu aluno isso, guarde isso no seu coração, tenha uma aula abençoada e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus, Deus te abençoe.